Na lição da semana passada, estudamos sobre o povo de Israel. Um povo de Israel com uma crise de identidade. O que era essa crise de identidade? O povo não estava mais agindo de acordo com a vontade de Deus. Vimos uma forte repreensão e o apelo de Deus para o arrependimento, para que Israel se arrependesse. Um Deus perdoador, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Um Deus que diz assim: por que a vez de morrer, ó Israel? Um Deus que quer salvar. Nessa semana vamos estudar outra crise do povo de Israel. Mas essa era uma crise de liderança, uma crise do próprio povo, do governo. Uma crise por conta da administração pública, por conta da monarquia. A lição dessa semana mostra uma frase de Confúcio, falando acerca do governo. O que precisava para um bom governo? E ele disse que precisava comida, armas e confiança. Aí, em estado em dizer, bom, mas se tiver que deixar uma dessas, qual você deixaria? Ele primeiramente falou, deixaria as armas. E se tivesse que escolher entre comida e confiança? Ele também deixaria a comida e ficaria com a confiança. Um povo sem confiança no seu governo não pode prosperar, não pode viver bem. Quem é que estava no comando de Israel no tempo de Isaías, quando Isaías foi chamado? Isaías foi chamado em 740 a.C. Quem era o rei? Qual era a condição geopolítica da nação de Israel? Quais eram as condições da sociedade? Vimos na semana passada. As condições sociais eram terríveis, a injustiça social era presente na vida do povo de Israel. Mas quais eram as condições geopolíticas? Como que Israel estava no concerto das outras nações? Como é que Israel se situava junto de Babilônia, junto de Assíria? Qual era a confiança que o povo tinha no governo, na administração da nação? E por que é que Isaías foi chamado nesta época? O Senhor tinha um plano ao chamar Isaías. O plano era repreender o povo precisava de repreensão, a nação precisava de repreensão. E o povo então, e Deus então chamou Isaías para isso. Nessa semana nós vamos estudar o chamado de Isaías. No verso para memorizar, que está em Isaías 6:1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aqui já está situando a morte do rei Uzias. O que Isaías viu? Ele viu o Senhor assentado num sublime trono, e as suas vestes, as abas das suas vestes, enchiam o templo. O que significa tudo isso? Nós vamos estudar nessa semana. Vamos estudar com afinco, com empenho, procurando ver o que Deus tinha para mostrar para o povo, o que Deus queria mostrar para o povo, o que Deus queria que Isaías transmitisse ao povo. E ao estudarmos isso, irmãos, ao estudarmos esse evento, esse período, um longo período, que foi que Isaías ministrou no povo, para o povo, nós vamos ver o empenho de Deus em buscar seu povo e não se esquecer do seu povo, em buscá-lo, em chamá-lo ao arrependimento. Vamos então, animados nesta semana, estudar, todos, vamos estudar a lição da escola sabatina e o capítulo 6 de Isaías, para verificar qual era o plano de Deus, qual era a conjuntura, o que o Senhor queria para o seu povo naquela época.